A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o irmão Jefferson. Estou aqui para dar sequência ao nosso estudo, à nossa explicação, à nossa minissérie, uma pequena série de áudios, de podcasts que nós estamos gravando a respeito do tema que é o plano de salvação e a graça. São dois temas bastante importantes para se entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Entendemos que muitas pessoas não entendem ainda a graça de Deus e o plano de salvação de Deus. Sabendo dessa verdade, nós estamos aqui para dar sequência aos podcasts dessas duas temáticas que nós começamos na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9 e versículo 10, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. O versículo 9 diz que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis, o início de tudo. Se você tem sua Bíblia em casa agora ou no celular, tome posse da sua Bíblia e abra aí no capítulo número 1 e fique com a sua Bíblia aberta no capítulo de número 1. Você vai ver aí na sua Bíblia que Deus, Ele criou o céu, criou a terra, Ele criou os pássaros, todos os seres viventes do ar, Ele criou toda espécie de répteis, Ele criou toda espécie de peixe, de animais aquáticos, Ele criou toda a erva, toda a planta, toda a relva. Ele criou estrelas, Ele criou a noite, o dia, o sol e a lua. Ele criou toda espécie de ser vivo e astros. Ele criou sobre a face da terra. Ainda no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. No capítulo 2, a Bíblia vai falar sobre a formação do jardim. Deus, Ele vai criar um jardim no Éden, no lugar chamado Éden, e Ele vai colocar o homem criado por Deus no jardim para cuidar do jardim, para lavrar o jardim e para servir de guarda do jardim. Adão foi colocado como guardião do jardim. Deus, Ele disse que tudo que Ele tinha criado, Ele viu que era bom. A palavra do Senhor diz que viu Deus que era bom, mas Ele viu que não era bom o homem ficar só. Para você entender o plano de salvação e da graça, você tem que começar por Gênesis, porque aqui se dá o início do plano de Deus e é aqui que nós vamos ter o proto-evangelho, a primeira menção de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de forma rápida do privilégio, da graça de Deus dada ao homem logo no início de tudo. Perceba comigo no capítulo 2, no versículo 16, creio que você está com a sua Bíblia aberta ainda, que Deus, Ele deu uma ordem para o homem. Diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Nós temos aqui uma plena e uma clara menção sobre a graça. Ora, Deus, Ele prepara um cenário e um ambiente totalmente confortável para o homem, o jardim. Existia todo tipo de espécie de planta que dava fruto no jardim. Existiam os animais domésticos, os animais selvagens. Tudo isso, todo esse controle, toda essa guarda, Deus, Ele entrega a Adão. Adão, ele recebe o privilégio de comer onde não plantou. Adão, ele recebe o privilégio de colher aquilo que ele não plantou, de cuidar daquilo que ele não fez. Deus faz um jardim, coloca o homem no jardim, o jardim já estava totalmente preparado, abastecido. A única
A obrigação do homem era guardar o jardim e lavrar, ou seja, cuidar, zelar daquilo que Deus lhe deu. É uma graça muito grande você receber algo que você não se esforçou para ter. É um presente. Nós podemos entender que algo que eu não me esforço para ter e eu ganho, isso eu posso chamar de presente. Deus presenteou o homem com o jardim. Deus presenteou o homem com toda espécie de planta para comer, de frutos. Era um ambiente totalmente pacífico. E Deus ele vinha todos os dias conversar com o homem. Na viração do dia, a Bíblia diz que Deus ele vinha conversar com Adão. Caminhava no jardim, eles conversavam juntos. Era uma relação muito íntima e muito amigável. A Bíblia não menciona por quanto tempo isso se deu, mas a Bíblia diz que Deus olhou para os animais e viu que cada animal tinha o seu par. Era macho e fêmea, mas o homem estava só. E Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, então ele fez uma auxiliadora para o homem, uma adjuntora para o homem. Ele fez Eva. O homem dormiu, caiu em sono profundo, Deus os fez dormir, arrancou sua costela, e da sua costela ele formou Eva, a mulher. Perceba comigo que no versículo 17 Deus dá outra ordem para o homem. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós temos duas ordenanças. A primeira no versículo 16, onde Deus ele vai ordenar para Adão, já no início de tudo, para ele desfrutar daquilo que Deus tinha feito para ele. Quando Deus abre a graça para Adão e diz: desfrute do que você não plantou, coma onde você não preparou o alimento. Você vai administrar aquilo que você não suou para ter. Você não se esforçou para ter. Você vai administrar algo que eu preparei e de graça eu estou lhe dando. Aqui nós temos uma menção da graça. E no versículo 17, Deus ele vai dar um limite para o homem, para Adão. Só que Adão ele rejeita a graça e ele faz o que Deus exatamente pediu para ele não fazer, ordenou para ele não fazer. A graça de Deus é quando nós recebemos algo que nós não batalhamos por isso, que nós não lutamos por isso. Como eu disse no primeiro podcast, é um favor imerecido. Então, para que você entenda o que é graça, é um favor que você não merece. É você receber algo que você não se esforçou para ter, que você não ralou para ter. Adão, ele rejeita a graça de Deus e ele escolhe o seu próprio caminho. No primeiro podcast eu disse para você que a salvação ela vem pela graça, certo? Agora no segundo podcast eu estou te dizendo que Adão recebeu a graça e recusou a graça, ele não quis a graça. Então nós vamos ficando por aqui nesse podcast. No podcast de número 3 nós daremos sequência ao resultado da recusa de Adão. O resultado do homem ter recusado a graça. Porque Adão, ele recusa aquilo que ele ganhou para ir desfrutar do que Deus proibiu. E esse é um grande problema. Adão não caiu quando ele comeu do fruto, ou porque ele comeu do fruto. Adão caiu porque ele resolveu não querer a graça de Deus. Então, quando o homem não aceita a graça, automaticamente ele já cai. Quando Adão ele foi comer o fruto, ele já tinha caído, porque Deus ofertou a graça para ele desfrutar, comer do fruto, comer daquilo que ele poderia comer, desfrutar das belezas da graça, das belezas do jardim. O jardim era a graça de Deus para Adão, mas Adão ele recusou a oferta da graça
e automaticamente ele cai. Porque quando o homem recusa a graça, ele já caiu. Recusar a graça de Deus é querer estar num estado de queda. Porque quando nós recusamos o favor que nós não merecemos, nós automaticamente nós caímos. Foi isso que aconteceu com Adão. O fato de Adão ter comido o fruto proibido, ou ter ido juntamente com Eva se deliciar da árvore do conhecimento do mal, é porque ele trocou a graça por conhecimento. E hoje muitas pessoas são assim, trocam a graça de Deus por seus conhecimentos e acabam se dando mal. Nós vamos encerrando aqui o podcast de número 2, para que você não fique cansado. Eu te aguardo no podcast 3, onde nós vamos prosseguir com essa versão da graça, com essa menção do início de tudo, onde Deus ele prepara tudo para o homem. Ele dá a ele todo o controle e o domínio de tudo que ele formou e deu ao homem um limite. E o homem ele foi ao limite porque primeiro ele recusou aquilo que Deus preparou para ele. Isso é recusar a graça. Então, quando você entender totalmente o plano da graça, você vai estar na mesma situação de Adão. Você vai ter à sua disposição a graça para escolher a graça. Ou você vai recusar a graça e vai escolher seguir o caminho do seu próprio conhecimento. Eu me chamo Irmão Jefferson, nós vamos ficando por aqui. Eu te aguardo no próximo podcast. Lembrando que esse podcast ele vai estar também disponível no nosso canal lá no YouTube, Café e Bíblia. Se você não é inscrito, se inscreva, para você continuar entendendo o plano da graça. Nesse podcast eu não falei sobre salvação ainda, certo? Porque a primeira menção de salvação vai vir no próximo podcast, que nós vamos encontrar aqui ainda em Gênesis, no próximo capítulo, é chamado de Proto-Evangelho. Se você já entende o plano da graça, você é cristão, se você é um estudioso da palavra, e não quer ouvir os podcasts, não quer continuar ouvindo, não seja orgulhoso, não queira só para você. Compartilhe esse áudio com alguém da sua família que precisa entender o plano da graça de Deus, para que, por último, no último podcast, a gente volte para Efésios e essas pessoas entendam por que Deus ele salva o pecador, seja ele de qualquer espécie, qualquer tipo. Como Deus salva o pecador, como Deus consegue salvar uma pessoa ruim, um assassino, uma prostituta, um estrupador, certo? Qualquer tipo de pessoa. Porque se você não estudar o passo a passo da graça, você não vai entender isso, tá? Então compartilhe com seus familiares, amigos, colegas, e eu te espero no próximo podcast. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.